Bom, obrigado por estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz em encontrar e conversar com tantos players importantes do mercado, mas, sobretudo, entender como é que está funcionando quando a gente associa marcas, empresas, funcionários com tecnologia e o produto final acaba sendo apresentado, obviamente, ao consumidor. Como é que a senhora acompanha essa mudança tão rápida de cenários com o advento da tecnologia? Para onde a gente está arrumando e como, às vezes, não se perder em meio a tantas informações que chegam, tantos novos softwares, enfim, soluções que são apresentadas? Perfeito. Primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Olha, a Mars está no Brasil já há bastante tempo, né? Desde a década de 70, presentes no país, e cada vez mais a certeza de que o Brasil é uma das grandes oportunidades de crescimento, pelo tamanho, pelos indicadores e pelo perfil dos nossos produtos, né? Acho que é importante também colocar que, globalmente, a Mars é uma das 5 maiores empresas de consumo do planeta e coloca o nosso país como uma das prioridades de investimento e crescimento. Então, começa por aí, significa que estamos bem, né? Estamos nas escolhas estratégicas da empresa. Sobre o consumidor brasileiro gosta muito de indulgência, gosta muito, né? Ou seja, desse momento. E isso a gente sente nos indicadores de mercado, em como, né? Ou seja, os movimentos de crescimento acontecem nos últimos anos. E não existe entender esse consumidor, entender esse cliente sem dados. Não existe entender o mercado e responder na velocidade que precisa sem a gente ter parceiros como, né, esse evento lindo que a Scantec está fazendo aqui, garantindo que a gente tenha uma resposta ágil sobre como estamos performando, quais são as tendências, né, ou seja, de consumo, como o consumidor está respondendo às nossas inovações, como as nossas marcas estão crescendo, qual é a avaliação, não só números, mas também tentando humanizar toda né, essa lógica por trás das campanhas que a gente coloca no mercado. Se os nossos associados, né, ou seja, as pessoas que trabalham com a Mars estão felizes no que estão fazendo. Então, os dados, hoje, eles são absolutamente essenciais. Eu não consigo imaginar o nosso negócio, né, sem, eu diria, além de dados, se a gente já ir para uma agenda de AI, de inteligência artificial, com um olhar generativo, né, que nos ajude a trazer as soluções para o negócio. Agora, falar de snack é algo que agrada a 100% da população. Quem não gosta de um snack ou não tem algum produto presente em sua vida durante o dia, né? Agora, a dúvida é, num mercado tão voraz de disputas, tão por vezes que crescem, né, muito, a gente tem uma empresa surgindo a cada segundo, como escolher o melhor dado, o melhor rumo, aliar a tecnologia a esse caminho para apresentar a esse consumidor o resultado final e dizer: olha, esse é o meu produto e ele talvez seja mais interessante a você. Não, excelente pergunta de novo. Eu te responderia da seguinte forma. Primeiro, eu acho que isso é o fundamento, inclusive está no primeiro princípio da Mars, que é qualidade. Então, fazermos produtos que os consumidores realmente se apaixonem, né? Então, produtos como M&M's, que eu tenho certeza que todos conhecem, produtos como Snickers, como Pringles, são icônicos, marcas icônicas e produtos que nós garantimos sempre muita qualidade para que o consumidor realmente experimente e tenha vontade de repetir. Né, outro elemento é garantir disponibilidade. Então, estarmos distribuídos na maior parte dos pontos de venda do nosso país. Vocês devem saber, e até a gente como consumidor, snack tem uma relação direta com consumo de impulso. Uhum. Você sentir vontade. Na hora, você viu, deu vontade e você compra, você consome. Então, é uma combinação de você ter qualidade no seu produto, você distribuir o seu produto e depois criar uma conexão com o consumidor, fazendo parte das comunidades que os nossos consumidores hoje se interessam, conversar com esse consumidor e fazer com que os nossos produtos, nossas marcas tenham essa relevância no seu dia a dia e na sua rotina. E é muito interessante o uso dessa palavra, porque eu já ouvi muitos empresários e muitos CEOs aqui usando a palavra conversar. A gente fala muito de inteligência artificial, não tem como fugir disso, mas a conversa
olho no olho, sincera, singela com esse consumidor, por mais tecnológico que seja, a gente vai precisar existir. Como conversar com esse consumidor para que ele se sinta parte presente também dessa marca? Super. Acho que o como conversar, ele começa com o passo anterior, que é como segmentar. Tá. Então, eu tenho que entender que possivelmente conversar com você seja de uma forma, conversar com uma determinada outra pessoa seja de outra forma, e como de alguma maneira, criar essas trilhas de conversa. E sempre com uma intenção de ser uma troca e não uma intervenção. Tá. Então, o importante, eu posso te dar um exemplo prático, né? Hoje, Snickers é uma marca que cresce muito com Gen Z, né? Com os mais jovens, porque nós fazemos parte de comunidades importantes. Então, a gente tem um investimento muito grande com gamers, porque o produto tem aderência, tem fit, né? Tem conversa com a ocasião, né? Quando você vê um menino jogando videogame, né? Fazendo, né? E-sports, e ele tem um momento de snack, né? E o Snickers é um produto super bacana para essa ocasião. Então, a gente tem um investimento muito grande nesse entender os territórios que a marca vai participar, e isso ser inserido naturalmente, né? Então, acho que acabou o mundo de intervenção, né? De você realmente ir só para uma abordagem, de uma comunicação de uma direção só. Uhum. Cada vez mais, você precisa criar uma conexão, né? O amor pela marca, que vai muito além de simplesmente você, né, jogar um anúncio, como durante muito tempo a indústria fez, né? A gente poderia ficar aqui conversando. Eu sei que o seu tempo é curto por um bom tempo, porque é super interessante esse assunto. Mas agora, só para finalizar, eu queria entender para onde a gente está indo, qual é o rumo, para onde o futuro está nos levando, com tantas marcas, com tanta informação, com tanta tecnologia, com tanta gente diferente de gostos peculiares também, né? Para onde a gente vai? Olha, vou te responder dentro do universo de snacking, Sim. né? Dentro do universo de produtos, né? Com esse olhar mais indulgente. Então, existe um movimento global, uma tendência global, que inclusive a gente usa essa expressão de snackification, né? Ou seja, as pessoas fazendo refeições menores, em porções menores, em alguns casos, inclusive, substituindo refeições por snacks. E aí você vê uma tendência, né, importante de um questionamento de, nossa, então os produtos mais indulgentes vão sofrer, porque tem uma tendência grande de desenvolvimento de produtos mais, né, ou seja, com um olhar de saudabilidade ou de funcionalidades, como todos os produtos proteicos, como hoje nós vemos. E a resposta é não, ambos vão conviver, porque nós vamos buscar momentos para indulgência, e na nossa rotina, também tentar trazer uma rotina cada vez mais saudável. E as duas coisas, elas podem parecer antagônicas, mas elas são muito complementares. Então, hoje, te dou exemplos também muito práticos em mercados mais desenvolvidos, até com toda essa tendência das canetas emagrecedoras. Nos Estados Unidos, ao invés de ver um movimento só de, por exemplo, queda de consumo de alimentos, a gente vê o aumento de consumo de algumas categorias de snack. Então, uma que, né, ou seja, a Mars também mundialmente tem uma presença muito forte em gomas e mentas. Essa categoria está explodindo, porque as pessoas que têm, né, ou seja, o uso dessa nova rotina, acabam buscando soluções para hálito. Quem ia imaginar que isso ia acontecer? Mesmo formatos de indulgência como chocolates, né, em formatos individuais, crescendo muito, porque as pessoas não abrem mão dessa ocasião, mas elas estão fazendo sim trocas em outras rotinas de alimentação. E por isso que os dados são tão importantes para entender. Acho que o principal ponto é: sabemos o que vai acontecer? Não. Precisamos ter a agilidade em tentar entender o dado o melhor e mais rápido possível? Sim. E a AI está aí para nos ajudar. E quem ficar para trás e não entender que esse é o momento, perde, né? Perde. Eu vou usar uma frase que acabaram de falar aqui no evento da Scantec,
que sejamos as pessoas que percebam isso e que a gente consiga, né, ou seja, crescer e usar da melhor forma, porque não dá para deixar passar. Tá aí para, né, para nos ajudar a construir um entendimento e essa conexão ainda melhor.